Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos ler alguns versículos, precisamente 2 versículos só, que está na carta que Paulo escreve à igreja romana. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e o 2. Paulo se dirigindo aos romanos, você vê uma expressão de Paulo profundamente preocupado. Paulo estava profundamente preocupado e ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, uma das coisas que nos chama a atenção no versículo 1, que Paulo não apenas escreve uma carta, ele diz: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando Paulo está falando de um culto racional, Paulo está falando de um culto inteligente. Paulo está falando de um culto que eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei para que vim. O que foi. Às vezes, se você perguntar a certos irmãos, você vai fazer o que na igreja? Ele simplesmente diz: eu vou para a igreja. Eu vou à igreja. Mas, na verdade, não tem um verdadeiro objetivo. Não vai lá simplesmente para tributar ao Senhor Jesus Cristo toda a honra, toda a glória, pela qual Ele é merecedor. Mas vai por uma questão rotineira, costumeira. E Paulo está falando de uma forma inteligente, ou de uma forma diferente. Paulo está dizendo: o que é que você vai levando? Qual é a santificação? Visto que agora o altar é Cristo e o cordeiro é você, que tipo de cordeiro está chegando para o sacrificador? Que é você também o sacrificador. E ele disse: e agradável, que é o vosso culto racional. Quando fala em culto racional, não está falando em reteté, pula-pula, sapatia para lá e para cá, que isso não é culto racional, isso é culto de menino. Culto de meninos na igreja. Culto de cai no meio da igreja não é culto racional, é culto aos demônios. Porque o poder de Deus, ele te dá entendimento, o poder de Deus te dá direção, o poder de Deus te modera, o poder de Deus, ele é sempre sereno. O poder de Deus é a ação do verbo, é haja e a coisa acontece. Não tem nada a ver com esses movimentos. E nesses movimentos que cai, se a pessoa desmaia, a pessoa não tem raciocínio. Então, Paulo fala um culto racional, um culto em que eu sei o que eu estou fazendo. Depois que eu me prevenir dessas coisas, depois que eu sei para que eu vou, porque o meu Deus merece toda honra, toda glória e todo louvor, em que eu vou tributar a Deus naquele momento, independentemente das outras pessoas que vão estar à minha direita ou à minha esquerda. O meu objetivo é como aquele objetivo da mulher, do fluxo de sangue, que ela tinha o seu problema, ou senão aquele cego que as pessoas o repreendiam para que ele se calasse. Mas a Bíblia diz que quanto mais as pessoas os repreendiam, mais ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é, uma pessoa objetivada, uma pessoa que tinha um objetivo, não só tinha um objetivo, como não desiste dele, corre atrás. Então isso é um culto racional, um culto em que você sabe quem é Deus, a distância que está Deus, um Deus que é todo poderoso, que criou os céus e a terra e que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então toda reverência devida ainda é pouco. Quando isso acontece, as coisas mudam totalmente. Aí no versículo 2, ele diz: ora, depois de você fazer essas coisas, depois de você
ter como se aproximar diante de Deus. Ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Observe aqui, né, como muita gente começou uma carreira cristã maravilhosa, acreditava em certos princípios que norteava a sua vida espiritual e depois foi fraquejando nessa caminhada. E Paulo fala, Paulo chama a atenção para essas pessoas dizendo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é renovar é tornar novo aquilo que envelheceu um dia. Paulo está dizendo, olha, você precisa voltar às primeiras raízes do Evangelho. Você precisa voltar aos princípios que norteavam a vida cristã. Você precisa sentir amor pelas almas que estão a perecer. Você precisa voltar, ele diz, da renovação do vosso entendimento. Por quê? Porque Paulo diz que sem isso nada adianta. Ele diz, para que isso é depois do entendimento renovado, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmão, a vontade de Deus ela só vai ser expressa nitidamente em nossa vida quando nos colocamos irrepreensivelmente diante do Senhor. Quando nos colocamos como instrumento nas mãos do Senhor e não como Senhor da vida. Quando nos colocamos à disposição, dizendo como o profeta Isaías, eis-me aqui. E eu fico triste, porque nessas épocas muitos esqueceram que eram cristãos. Muitos se venderam como Balaão. Eu não me refiro a dinheiro, mas a presente, a tapinha nas costas. Muitos apoiaram movimentos que apoiam a ideologia de gênero e achando que isso é normal, apoiaram o movimento viamente pastoras que está por trás da ideologia de gênero. Muitos apoiaram os movimentos com ideias marxistas, que é a ideia de Karl Marx, apesar de ser tido um cara altamente preguiçoso, porque nunca trabalhou na vida, e apesar de falar de relações trabalhistas, Karl Marx nunca trabalhou, vivia às custas da esposa, vivendo em cima dessas ideias, que é a ideia principal desse socialismo, de Karl Marx, é a destruição da família. Ele diz que a única maneira de você dominar um povo é destruir a família. Você destruir a família, você está destruindo a estrutura principal de um povo, de uma sociedade. Se você, segundo Karl Marx, segundo esses pensadores, se você conseguir destruir essas bases principais, que é a família, então você pode dominar toda uma nação. E essa é a ideia do socialismo. Essa é a ideia do comunismo, destruir totalmente a família. Destruir, acabar com as igrejas. E eu não consigo entender como é que muitos cristãos que estão pregando a palavra de Deus, apoiam movimentos que no seu geral tentam destruir a palavra de Deus, tentam coibir a disseminação do evangelho, tentam fechar a igreja, queimar a igreja. Que esses mesmos movimentos que estão lá fora na Venezuela, esse mesmo movimento que está atingindo na Argentina, esse mesmo movimento que atinge a Rússia, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, a China e alguns países do Oriente Médio. E eu fico me perguntando onde é que essas pessoas aprenderam a palavra de Deus. Como é que essas pessoas estão vivendo à luz de quê? Porque diz... E não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. E o que eu posso ver é que essas pessoas envelheceram. Essas pessoas, apesar de ser líderes religiosos, são cegos guiando os cegos. Por que são cegos guiando os cegos? Porque perderam a direção de Deus há muito tempo. Não tiveram a umbridade e a humildade de reconhecer, né, que precisa de restauração espiritual. E permanecem no erro. Mas tem uma boa notícia para essas pessoas. Ainda existe esperança. Ainda há momento para você se reconciliar com Deus, corrigir o seus muros. Estudem, pelo amor de Deus,
Vocês têm a internet em casa. Estude a situação do socialismo, do comunismo. Estudem, por favor, para não estar apoiando o movimento que vai se chocando com os ensinamentos da palavra de Deus. Vocês, talvez sem saber, por ignorância, estão cumprindo o mesmo papel de Balaão. Balaão sabia que aquilo ali era errado, porque ele diz a Balaque: eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Mas os presentes de Balaque subiu a cabeça de Balaão, e Balaão foi mesmo assim. Mas mesmo toda a vida que ele abria a boca para amaldiçoar, Deus fazia com que ele abençoasse. Mas mesmo assim, Balaão instruiu que aquela nação pegasse suas mulheres bonitas e levasse aos filhos de Israel a se prostituir, porque ele sabia que o filho de Israel se prostituindo, Deus os se afastaria e ficava mais fácil deles vencer os filhos de Israel. Balaão sabia do seu erro. E em uma daquelas batalhas, Deus permitiu que os filhos de Israel matassem o próprio Balaão. Tem muitos aqui fazendo isso. Tem muitos aqui seguindo os passos de Balaão, recebendo uma tapinha nas costas, mas se chocando, mas não pregam a palavra de Deus, não ensinam, não buscam isso. Eu estou dizendo isso aqui sem medo de errar e sem medo de pecar. Eu estou dizendo. Eu não estou fazendo vídeo pregando da palavra de Deus para receber curtida, não tem nenhum objetivo nisso. Mas é mostrar para as pessoas que apesar de todos os erros, de todos os fracassos, ainda existe esperança para você. Pense um pouco, a besteira que você fez. Pense um pouco, se Jesus apoiaria, se Jesus estivesse hoje aqui na terra, Jesus apoiaria um movimento que tenta destruir a sua palavra? Jesus apoiaria um movimento que tenta destruir a família, que é a base de uma sociedade, se há uma coisa que Jesus não negocia, a família. E você acha que Jesus apoiaria um movimento que tenta destruir o mais precioso que ele criou? Pense nisso.